E se uma simples refeição levasse à descoberta de uma verdade enterrada pelo tempo? Poderia um único objeto abrir a porta para um passado que você acreditava perdido para sempre? Elizabeth Harrington era um nome que exalava poder e riqueza, mas aqueles que a conheciam de verdade sabiam da sombra solitária que a acompanhava. Viúva aos 60 anos, Elizabeth construiu um império que cruzava continentes, mas seus bilhões não podiam comprar aquilo que ela mais desejava: sua filha, Lily. Há 20 anos, Lily desapareceu em um parque ensolarado da Califórnia, deixando Elizabeth com nada além de perguntas sem resposta e noites em claro. Foram buscas incessantes, detetives particulares, lágrimas incontáveis, mas Lily nunca foi encontrada. Com o tempo, Elizabeth aprendeu a conviver com a dor, ou pelo menos, a escondê-la atrás do brilho impecável de sua imagem pública. Mas ela nunca desistiu de procurar. Cada criança que via, cada risada que ouvia, trazia de volta o som dos risos que ela havia perdido. Após anos evitando a Califórnia, o lugar que lhe roubara a alegria, Elizabeth finalmente retornou. Algo dentro dela dizia que era a hora. Estar de volta parecia certo, como se o seu coração tivesse assuntos inacabados ali. Naquela tarde, ela decidiu fugir do luxo habitual. Queria algo simples, algo que a lembrasse que ainda era humana. Dirigindo sem rumo pelas ruas da nova cidade, seus olhos pousaram em uma lanchonete charmosa com uma placa vermelha e vibrante. Sunnyside Eats. O lugar fervilhava de vida. Famílias reunidas, amigos conversando, aquele som acolhedor de conversas cotidianas. Ao entrar, o sino sobre a porta anunciou sua chegada com um toque suave. Escolheu um canto discreto, de onde podia observar o ambiente, mas ainda manter certa privacidade. Pouco depois, a garçonete se aproximou. Uma jovem nos seus 20 e poucos anos, uniforme levemente amassado, mas limpo. O sorriso era sincero, embora carregasse um cansaço sutil. "Boa tarde, senhora. Posso começar com algo para você?" Elizabeth levantou os olhos, e por um instante algo nela parou. Havia algo familiar naqueles olhos castanhos suaves, algo que puxava uma lembrança enterrada, quase esquecida. "Só um café, por enquanto. Obrigada", disse, tentando manter a voz firme. A garçonete assentiu. "Já volto com ele." Elizabeth a observou enquanto se movia entre as mesas com graça, conversando com os clientes, equilibrando bandejas com leveza. Seu jeito era caloroso, mas havia uma força ali, algo que Elizabeth conhecia muito bem: resiliência. Quando a jovem retornou com o café, Elizabeth notou um brilho dourado sob a luz fria do lugar. Um pequeno medalhão reluzia delicadamente, com detalhes florais finamente gravados. O ar faltou por um segundo. "Que medalhão lindo!" comentou, a voz agora suave, quase trêmula. A garçonete tocou o colar de forma instintiva. "Obrigada. É muito especial para mim." O coração de Elizabeth disparou. "Se não for incômodo, onde você conseguiu?" A jovem sorriu de leve. "Foi um presente de aniversário da minha mãe. Quando eu era bem pequena. Não lembro muito dela, porque cresci em orfanato. Mas esse colar é a única coisa que tenho dela até hoje." O mundo de Elizabeth girou. Orfanato. O pensamento disparou como um raio. Seria possível? Enquanto a garçonete se afastava para atender outra mesa, o passado e o presente começaram a se fundir em algo que Elizabeth jamais esperaria encontrar naquele dia. Elizabeth levou a mão à bolsa, os dedos trêmulos, puxou uma fotografia que carregava havia anos. Estava gasta, um pouco desbotada, mas a imagem permanecia clara. Elizabeth e Lily no 5º aniversário da menina. Lily segurava um pequeno medalhão, idêntico ao que a garçonete usava. Quando a jovem retornou com o pedido de Elizabeth, ela não conseguiu mais conter-se. "Isso pode soar estranho, mas você poderia se sentar um instante?" A garçonete hesitou, surpresa, mas acabou assentindo. Sentou-se lentamente no assento à frente de Elizabeth. "Está tudo bem, senhora?"
Elizabeth deslizou a foto pela mesa, com as mãos ainda trêmulas. Você reconhece isso? A jovem pegou a imagem, as sobrancelhas franzidas, seus dedos tocaram o medalhão na foto. O mesmo desenho floral que descansava agora sobre seu próprio peito. Os olhos se arregalaram, indo da imagem para Elizabeth num vai e vem frenético. Essa garotinha parece comigo. Quando eu era pequena, murmurou quase sem voz. As lágrimas já escorriam pelos olhos de Elizabeth. É porque é você, disse, a voz se partindo. Você é minha filha, minha Lily. A garçonete levou a mão à boca, o ar escapando em um soluço abafado. Isso não pode ser. Meu nome é Ana. Eu não tenho família. Elizabeth se inclinou, a voz agora carregada de esperança e dor. Ana era seu apelido. Eu te chamava assim o tempo todo quando você era pequena. Ana permaneceu imóvel, os olhos perdidos, o coração disparado. Como isso pode ser possível? Minha mãe, a que me criou, ela disse que meus pais me abandonaram. Elizabeth balançou a cabeça, os olhos firmes. Eu nunca te abandonei. Você foi tirada de mim, levada de um jeito que eu nunca consegui entender. Passei a vida inteira te procurando. As lágrimas escorreram pelos olhos de Ana, enquanto ela segurava o medalhão com força. Eu não sei o que dizer. Elizabeth saiu do banco devagar, os braços abertos, o coração na mão. Você não precisa dizer nada. Só me deixa te abraçar. Minha Lily. Ana hesitou, o olhar marejado, e então desabou. Atirou-se nos braços de Elizabeth, o corpo tremendo. Mãe! Sussurrou com a voz embargada. Sim, meu amor, Elizabeth disse, chorando sem parar. Sou eu, e nunca mais vou te deixar. O que acontece quando dois corações, despedaçados pelo tempo, tentam se reencontrar em meio a anos de dor e perguntas sem resposta? Ana não conseguia parar de olhar para Elizabeth, sua mãe, sua verdadeira mãe. A foto ainda tremia entre seus dedos, enquanto sua mente tentava aceitar o impossível. Queria acreditar. Seu coração gritava por isso. Mas dúvidas ainda se escondiam lá no fundo. Como aceitar que aquela mulher, uma bilionária, era de fato sua mãe? Elizabeth enxugou as lágrimas com a mão trêmula. Lily, Ana, eu sei que é muita coisa para absorver, mas te juro, é a verdade. Todos os dias, nos últimos 20 anos, eu rezei por esse momento. Imaginei seu rosto, sua voz, seu sorriso, mas nada, absolutamente nada, se compara a te ver aqui, viva, bem, comigo. Ana baixou os olhos, as emoções misturadas num nó sufocante. É difícil acreditar, sabe? Minha vida inteira eu me perguntei por que não tinha uma família. Me convenci de que não era querida. Sua voz se partiu. E agora? Você diz que me procurou esse tempo todo? Elizabeth estendeu a mão e segurou a de Ana com delicadeza. Eu nunca parei de procurar. Você foi arrancada da minha vida de uma forma cruel. Contratei os melhores detetives, ofereci recompensas, vasculhei o mundo inteiro, mas era como se você tivesse desaparecido no ar. A voz falhou de novo e mais lágrimas escorreram. Ana fechou os olhos por um instante e sua mente a levou de volta à infância. Ela tinha memórias vagas, fragmentos de um lar acolhedor, de um jardim onde costumava brincar e do perfume de rosas que flutuava no ar. Mas essas lembranças foram sendo sufocadas pelos anos em que passou de um lar adotivo para outro, cada um mais frio e distante que o anterior. Cresci, achando que fui abandonada, disse Ana, a voz quase um sussurro. O sistema de adoção não foi gentil comigo. Aprendi cedo a não esperar muito de ninguém. Consegui meu primeiro emprego como garçonete aos 16. Desde então só tenho trabalhado, tentando sobreviver. O coração de Elizabeth se partia a cada palavra. Eu
Eu não consigo imaginar a dor que você passou, respondeu com dificuldade, a voz embargada. Se eu soubesse, se eu tivesse te encontrado antes. Respirou fundo, engolindo o arrependimento. Nada disso teria acontecido. Você teria tido a vida que merecia. Ana olhou nos olhos de Elizabeth, buscando respostas, buscando verdades. Por que agora? Depois de tantos anos? Por que o destino nos juntou hoje? Elizabeth tocou o medalhão no pescoço da jovem. Por causa disso, disse suavemente. Foi a única coisa que nos manteve conectadas, mesmo quando o mundo nos separou. Foi ele que me trouxe até aqui hoje. O silêncio caiu entre as duas. Um silêncio denso, cheio de lembranças não vividas e perguntas que nunca haviam tido resposta. Até que Ana finalmente perguntou, com a voz trêmula: E meu pai? Onde ele está? A expressão de Elizabeth escureceu, o peso da dor voltando aos olhos. Seu pai faleceu alguns anos depois que te perdemos. Ele não conseguiu suportar. Se culpava todos os dias por não ter conseguido te proteger. Ana sentiu o peito apertar, a respiração falhar. Eu queria ter conhecido ele, sussurrou. Elizabeth assentiu, chorando abertamente agora. Ele teria te amado mais do que tudo, Lily. Você era o mundo dele, assim como sempre foi o meu. Ana estendeu a mão por sobre a mesa, os dedos tremendo, e tocou a de Elizabeth. Eu não sei bem o que sentir, mas acho que quero tentar. Quero saber como é ter uma mãe. Elizabeth sorriu entre lágrimas, um sorriso frágil, mas cheio de amor. E eu quero saber como é ser sua mãe de novo. Deixe-me compensar os anos que perdemos. Me deixe te dar tudo que eu não pude antes, minha Lily. Elizabeth insistiu que Ana fosse com ela. Você não vai passar mais um dia aqui, disse com firmeza. Eu tenho uma casa para você. Um lar de verdade. Ana hesitou. Eu não quero caridade. Não quero seu dinheiro. Eu só quero pertencer a algum lugar. Elizabeth sorriu com ternura. Você pertence comigo. E isso não tem nada a ver com dinheiro, Lily. Isso é sobre família. Por favor, deixe-me te dar a vida que você merece. Com o coração ainda em conflito, Ana concordou. Elas seguiram juntas até a imensa propriedade de Elizabeth. A mansão era deslumbrante, jardins exuberantes, fontes cristalinas e uma sensação de acolhimento que Ana jamais esperaria de um lugar tão grandioso. Foi aqui que imaginei você crescendo, disse Elizabeth, emocionada. Cada flor, cada canto me lembrava você. Eu costumava sentar naquela fonte ali e sonhar com o dia em que você voltaria para mim. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez, só talvez, estivesse finalmente voltando para casa. É lindo, disse Ana, olhando ao redor, mas ainda não parece meu. Elizabeth colocou a mão em seu ombro com ternura. Um dia vai parecer. Eu prometo. Um dia vai. Nas semanas que se seguiram, Elizabeth e Ana começaram a reconstruir a relação que o tempo havia levado. Compartilharam histórias, risos e também lágrimas, enquanto juntas tentavam montar o quebra-cabeça de uma vida partida. Numa tarde ensolarada, Elizabeth mostrou a Ana um antigo álbum de fotos, repleto de memórias da infância de Lily. Esse era seu vestido favorito, disse, apontando para uma imagem de Lily com um vestido amarelo vibrante. Você usava sempre que podia. Ana sorriu de leve, os olhos marejando. Acho que lembro disso, disse suavemente. Lembro de você penteando meu cabelo e cantando para mim. O coração de Elizabeth se encheu de emoção. E eu faria isso de novo se você deixar, respondeu com uma risada suave. Mas nem tudo foi fácil. Ana ainda lutava para se adaptar ao novo mundo em que havia entrado. Um mundo de conforto, de cuidado, de amor incondicional. Eu não estou acostumada a ser cuidada,
confessou certa noite sentadas na varanda. Passei tanto tempo cuidando de mim mesma que é estranho deixar outra pessoa fazer isso. Elizabeth pegou sua mão com carinho. Você não precisa fazer tudo sozinha nunca mais, disse firme. Você não está sozinha, Lily, e nunca mais vai estar. Dias depois, enquanto as duas estavam sentadas à beira da fonte no jardim, sob o céu pintado pelo entardecer, Ana se virou para Elizabeth. Mãe, chamou, com a voz hesitante. Por que você nunca desistiu de me procurar? A maioria das pessoas teria desistido. Elizabeth sorriu, com os olhos úmidos. Porque o amor de mãe não desiste. Ele não enfraquece. E jamais esquece. Eu sabia, no fundo da minha alma, que você ainda estava aí, em algum lugar. E agora que te encontrei, nunca mais vou deixar você ir. Ana se aninhou no abraço da mãe. Pela primeira vez em muitos anos, seu coração estava cheio. Obrigada, sussurrou, por nunca desistir de mim. Elizabeth beijou sua testa com doçura. Você é meu milagre, Lily, minha segunda chance. E eu vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto é amada. Enquanto o sol desaparecia atrás do horizonte, mãe e filha permaneceram ali, unidas, sentindo os pedaços quebrados de suas almas finalmente se encaixarem. Os anos perdidos jamais poderiam ser recuperados, mas o futuro ainda estava intacto. Um futuro que pertencia só a elas. Um futuro feito de amor, esperança e de um laço que nada, absolutamente nada, poderia quebrar. E para Elizabeth e Ana, a resposta era clara. Sim, o amor pode de fato curar até as feridas mais profundas que o tempo ousou abrir.